Bendito seja o nosso Deus, igreja. Glorificado e exaltado seja o Rei Jesus, o seu nome, a quem adoramos, o nome que está acima de todo nome. É com alegria que estamos aqui reunidos em mais um domingo para adorá-lo, para cultuá-lo, o que já estamos fazendo diante do Senhor que está aqui presente. Queremos cumprimentar os que nos visitam nessa noite. É com alegria que nós cumprimentamos os nossos visitantes. Sejam bem-vindos, sintam-se bem à vontade entre nós, é uma alegria tê-los aqui. Queremos também cumprimentar os internautas que nos assistem e hoje, especificamente no domingo, os telespectadores do programa Maranata, que também estão ligados conosco. É uma alegria tê-los, portanto, visitantes, internautas, telespectadores, e a Igreja do Senhor, que já louvou, que já o adorou, está pronta para receber a palavra? Amém! Glórias ao Senhor! Estamos felizes porque o Senhor tem feito, amados, nesses últimos meses, Ele tem nos dado palavras tremendas, palavras gloriosas, palavras que nos têm feito meditar diante do momento em que vivemos. E na segunda-feira tivemos uma palavra tremenda, repetimos ontem, que foi: não useis o nome do Senhor em vão. Na quarta, uma palavra gloriosa também, maravilhosa, que nos foi trazida sobre o fato de não sermos cisternas rotas que não contêm as águas, cisternas rachadas que não seguram as águas, que são o mover do Espírito Santo de Deus. Na sexta-feira tivemos a ceia do Senhor, uma palavra tremenda para as nossas vidas no culto da família. A ceia do Senhor, outro mover glorioso do Senhor. E ontem, também sábado, uma palavra que nos veio ao encontro das nossas necessidades. Amada Igreja do Senhor, antes de abrirmos, preste bem atenção. Vamos fazer o seguinte: eu não vou nominar os versículos, mas abramos, os que têm Bíblias, o internauta que não tem ouça, o telespectador que não tem ouça, o visitante que não tem ouça, mas abramos em Isaías capítulo 24. Isaías 24, e vamos esperar um pouquinho, mas já com a palavra aberta. Isaías capítulo 24. Nesse momento estamos diante do Senhor e vamos ter todo o foco, toda a atenção, não para o pastor, mas para a palavra de Deus, porque o Senhor está conosco. Onde se reúnem 2 ou 3 pessoas, em seu nome, ali Ele se encontra. Todos abriram em Isaías 24? Amém. Então segure aí ao seu modo, como lhe convier, como for melhor para que você segure 24 de Isaías. Amados, prestem bem atenção para que você entenda a palavra que nos será ministrada nessa noite. O mundo está em intensa crise. O mundo inteiro está em intensa crise. Alguém diria, como diz a palavra, mas sempre aconteceu isso. É verdade. Mas nós estamos agora num processo de afunilamento, de estreitamento, de intensificação dessa crise. Nós estamos, imagine uma ampulheta, e a areia está escoando e falta muito pouco para o que nós vamos ministrar nessa noite. Então, uma profunda e aguda crise abala o mundo. A Europa toda está em crise, e nós vemos ali um país que está endividado até a 4ª geração. Até a 4ª geração, filhos, netos, bisnetos, até lá, que é a Grécia. Está numa crise aguda, terrível, e não tem como ela se recompor, a não ser com títulos, com papéis. Mas monetariamente, economicamente, a Grécia está falida. Temos, portanto, dentro da União Europeia, 4 países comunistas que estão numa crise aguda: Grécia, Irlanda, Espanha e Portugal. Ah, pastor, socialismo sim. O exemplo de socialismo na Europa é a Alemanha, que tem leis fixas de mercado e que está segurando e sendo a credora de todo mundo lá. Mas o resto todo em crise. Crise no Império Britânico, que rompeu com a União Europeia, no Reino Unido, que é a mesma coisa, na Inglaterra, que é a mesma coisa, romperam com a União Europeia.
devassidão fiscal e econômica no Brasil, aguda crise na Previdência Social, no Tesouro, na Previdência, repito, no Tesouro Nacional. FGTS não existe, só no papel. A Previdência, disse o atual presidente, se continuarmos assim não poderemos mais pagar. Já não estão pagando, o rombo é terrível, de dimensões terríveis. Estamos numa crise aguda, agudíssima. E atenção, Igreja do Senhor, estão procurando remendos novos para colocar em vestidos velhos. Remendos novos para colocar em vestidos, em panos velhos. O que seriam esses remendos velhos? Estou anunciando reforma na Previdência, reforma fiscal, reforma política, parlamentarismo, monarquia, presidencialismo moderno. Tudo remendo novo que querem colocar em corrupção, em quadrilhas organizadas, em uma corrupção aguda e intensa que empesta e infesta a classe política brasileira. Querem remendar sem que não haja jeito. Nessa noite, abramos a palavra em Isaías capítulo 24. Versículos de 18 a 20. E atente bem para essa palavra. 18 a 20. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E se sair da cova, o laço o prenderá. Porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Deus vivo, que teu Espírito Santo nesta noite nos dê o foco, nos dê a intenção, a impressão, a nítida compreensão do que o Senhor nos irá falar nessa noite. Capacita, nos unge, nos levanta a tua igreja, para que ela abra os seus ouvidos espirituais, para que ela veja com os seus olhos e discernimentos espirituais, para que possa entender o que o Senhor vai ministrar nessa noite. Para a honra e glória do Senhor é que nós oramos. Amém. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E se sair da cova, o laço o prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. As represas da onde se abrirão, estão se abrindo, igreja, e se abririam nos finais dos tempos, as represas do alto se abrem. E como as represas do alto se abrem, tremem os fundamentos da terra. Então os fundamentos da terra tremem. A esses fundamentos da terra que esse texto se refere, são todos os seus pilares, as suas colunas de visão econômica, política, social. Você vai entender porque Deus está ministrando assim nessa noite. Então repare, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, a terra cairá e jamais se levantará. A palavra de Deus diz que um reino final que derrubará aquela estrutura de reino que começou no Egito e no sonho profético de Nabucodonosor chegou na cabeça de ouro Babilônia, que foi mais um governo global depois do governo global mundial egípcio. Babilônia, cabeça de ouro, peito e braços de prata. O Império Medo-Persa, que surgiu globalmente depois do Império
babilônico, o ventre de bronze, o Império Grego, alexandrino, de Alexandre o Grande, que caiu, foi também um governo global, mundial. Depois veio o Império Romano, as pernas de ferro, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. E depois vieram os pés, a bipolarização. Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas governaram, alinhavaram as nações todas debaixo do seu domínio capitalista norte-americano, socialista soviético. E vimos então ali os pés da estátua em mistura de barro e ferro. De barro que vem do povo, demos, democracia, que nasce do grego democracia, demos, povo, cracia, governo. E vemos de repente uma pedra sem auxílio de mãos que será cortada do céu, e as represas do alto se abrirão, e essa pedra cortada vai atingir os pés da estátua, onde estamos agora, na globalização, nos pés da estátua, que tem democracia, barro, e que tem ferro, totalitarismo, ditadura do proletariado, ditadura comunista, misturada até os 10 dedos, que são os 10 países signatários da União Europeia, que é o Império Grego, o Império Romano renascido. Daqui a pouco a gente vê, não se preocupe com isso agora, entenda apenas a palavra. As represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Esse reino, diz Daniel, se abaterá contra os pés, contra os artelhos, os dedos da estátua, e ele crescerá e encherá toda a terra, e não haverá outro governo além desse. E não será entregue esse governo a nenhum homem, mas a glória do Altíssimo encherá toda a terra, e a terra será repleta da glória do Senhor. Amados, escutem bem, nós vivemos um momento em que todos tenho bastante paciência, que eu vou falar bem resumidamente. Hoje nós sabemos que nós vivemos um momento crucial, agudo, importante. Nós saímos, mundialmente falando, pense agora na estátua profética, de uma bipolarização, de uma Guerra Fria, que começou em 1945, depois, em cima do término da Segunda Guerra Mundial, e foi até 1989 com a queda do Muro de Berlim. Por que Guerra Fria? Já falamos isso no Congresso de Escatologia. Vamos repetir rapidamente. Guerra Fria, porque as potências que estavam em beligerância, em confronto, possuíam ambas a energia nuclear, a bomba atômica. E se as duas, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pé esquerdo, e Estados Unidos da América, se confrontassem com os seus alinhados, os seus adeptos, os seus seguidores, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, França, para não falar muito, União lá da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje é Rússia, que acabou, Letônia, Estônia, Lituânia, China, aquela turma de lá. Perfeito. Se eles se confrontassem, o planeta Terra não subsistiria. Entenda bem, não subsistiria. Quem lê um pouquinho e quem não leu não tem problema, você está ouvindo hoje. Sabedores éramos, segundo os grandes cientistas bélico-militares de armas e militarismo, os grandes cientistas que trabalham a questão armamentícia no mundo, colocaram que o potencial nuclear, atômico nuclear, dessas potências
seriam capazes de destruir 5 planetas Terra. Então assinaram um pacto nesse momento de Guerra Fria, Guerra nas Estrelas. Pessoas acham que isso é ficção, mas não é não. Existe esse documento. Guerras nas Estrelas, não vamos guerrear aqui. Se houver qualquer confronto, não pode ser, a Terra não subsistirá. E a Guerra Fria terminou. E hoje, o mundo que era dividido em países de primeiro, segundo e terceiro mundo, não são mais assim. Caiu no vestibular, há 2 anos atrás, muita gente se quebrou, não fiz, mas eu li. Hoje, o mundo está dividido entre norte e sul. Países que estão do lado, no norte, do vitorioso capitalismo norte-americano, e países que os Estados Unidos, como vencedor, deu por concessão à Rússia, que é a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, com a queda do Muro de Berlim, a renúncia do Boris Yeltsin, do Mikhail Gorbachev, acabou a União Soviética. Hoje, entenda algo, quem está vendo links aí, alguns são falsos, alguns são verdadeiros, a maioria não se aproveita, há uma minoria concisa, e há, não sei se alguém já viu, uma ameaça iminente. Iminente significa urgente, urgentíssima, de uma terceira guerra mundial. Vladimir Putin ameaça os Estados Unidos. Estados Unidos ameaçam Vladimir Putin. A grande personalidade militar norte-americana anuncia o perigo de um confronto. Então a União Soviética reclama que a ela foi dado o Sul, a América do Sul, incluindo o Brasil, e por isso essa política da grande pátria, do comunismo, do bolivarianismo, fazer a grande pátria, toda a América do Sul comunista, porque está ao lado da União, não, da Rússia e da China, que está comprando a nossa Petrobras, o Temer foi lá vender o resto, é uma confusão, mas tem gente que não entende isso. Deixa pra lá, não estou aqui para falar de política, mas de história. Amados, a Rússia tem como zona de retaguarda, se houver um confronto. Não se preocupe que não vai haver não. Se eles se confrontarem, a última estimativa está num dos links, muito sério, científico, haveria detonação sumária do planeta. Se preocupe não, que a Terceira Guerra Mundial será com um personagem invencível, todo-poderoso, glorioso, que disse assim: se essas leis fixas que determinam os sinais da Terra, chuva, sol, lua, sol, estrelas, constelações, falharem, o seu Deus estará falhando. Sabe o que ele quis dizer com isso? O homem não destruirá o planeta. Quem vai interagir é o próprio Deus, queridos. Então só estou te dando uma notícia para que você entenda. Então a Rússia tem como zona de retaguarda, tem como quintal de reposição no caso de um confronto, o continente africano, a África. O Brasil é quintal, é zona de reposição, eles junto com toda a América do Sul, eles são zona de reposição de Estados Unidos da América e OTAN, Organização dos Tratados, dos países dos Tratados do Atlântico Norte, que são as tropas militares que defendem Estados Unidos, França, Inglaterra, Brasil, enfim. Qual é a briga? A briga estão comunizando o Brasil. O Brasil tem só na Amazônia, só em Araxá, em Minas Gerais, só no território brasileiro, 98% de nióbio do mundo, do planeta. 98% de nióbio. Aquele material, aquele metal precioso também para foguetes espaciais, turbinas de avião, aviões, caríssimo. Por quê?
Porque o Canadá, tudo que eu estou falando é interessante porque a palavra está mencionando para você entender o que Deus vai falar. O Canadá tem 2% do nióbio do mundo. O Brasil tem quanto? 98%. O Canadá, com esse minério, com esse metal, 2%, o Canadá, leiam, podem comprovar, alimenta a saúde e a educação sem o povo pagar imposto. A saúde e a educação do Canadá não se paga lá imposto, porque o nióbio sustenta. O Brasil, 98% é contrabandeado por essa classe política criminosa que entrega a Amazônia, Araxá e os maiores depósitos de minérios, manganês, bauxita, até petróleo, veja aí o pré-sal e o nióbio a preço de banana, para esses países ricos prosperarem à custa do nosso nióbio. E haja imposto em cima do brasileiro. Ah, pastor, isso é bíblico, queridos. Vá para Isaías, vá para Ezequiel. Isso é palavra de Deus. Mas vamos lá. Eu não quero falar disso como foco. Rússia tem como zona de retaguarda África. Estados Unidos, OTAN, tem como zona de retaguarda América do Sul. E qual é a briga? A briga é essa. A Rússia está exigindo com a China o Brasil para eles. E os Estados Unidos se arrepiam e dizem, não, mas para aí. Eu já dei para vocês política e ideologicamente o Brasil. Sim, o Brasil é o maior da América do Sul? Sim, é um país de dimensões continentais. Outro dia, Jennifer foi para a operação de guerra na selva. E vieram estrangeiros para cá. Para aprender a dominar a nossa Amazônia. Os generais daqui sabem. Pode ter certeza que sabem. É um jogo terrível. As Farc não é mais traficante de drogas, é de minérios e de armas. E assim vai. Escute o que eu vou lhe falar. China tem como zona de reposição a Austrália. E esses países estão em pé de guerra. Estão em pé de guerra. Será a derrocada desse sistema mundano que está entrando em crise. Agora vamos lá. Vamos lá. Tudo que eu estou falando aqui, amados, se houver algum curioso, quiser conversar ou tirar dúvida, pode me procurar. Internauta, telespectador. Vamos lá. Zacarias 12. O Senhor vai falar contigo poderosamente, igreja. Nós estamos saindo do eixo da nossa visão para darmos uma olhada na situação desse mundo. Preste atenção então. Zacarias capítulo 12. Quantos encontraram? De 1 a 13. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos, em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada, para todos os povos, todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Todas as nações da terra se juntarão contra Jerusalém. Mas eu quero me ater aqui ao versículo 2. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e para ajudar durante o sítio, o cerco contra Jerusalém. Jerusalém foi estabelecida por Deus como um cálice para tontear, para embebedar as nações. Então a terra de todo pranteia, a terra cambaleia como um bêbado, a terra balança como rede de dormir, a terra cairá e não se levantará.
Mas existe um cálice. E Jerusalém é esse cálice de tontear as nações. Igreja, a ONU e a Unesco acabaram de decretar, através de uma resolução, com o apoio de 24 nações. O que, pastor? Que o monte do templo não é dos judeus. Que o monte do templo onde Salomão construiu, onde depois Herodes reconstruiu, não pertence aos judeus. A ONU e a Unesco, por resolução, decretaram que o Monte Moriá, foi lá que Abraão subiu com seu filho, e após a oferta do cordeiro, e Abraão ter dito a Isaac, Deus proverá, o Senhor pediu que Abraão erguesse ali um altar. Ali foi construído o templo de Salomão. Ali foi destruído e foi reconstruído. E ali, os judeus estão no seu 68º, 68 anos, que festejam a restauração de Israel, a figueira que floresceu em 1948, e torcem, estão já com os sacerdotes consagrados, com os levitas pagos, com o instrumental do templo, com a planta do templo, com o projeto de engenharia, com o projeto de arquitetura do templo. Se eles começassem hoje, com a tecnologia deles, que eles vendem a tecnologia dele para o mundo inteiro, deles, judeus, eles reconstruíam um templo, o templo, em 3 meses. Fique perplexo, eles têm essa condição. E agora, a ONU e a Unesco, a Organização das Nações Unidas, junto à Unesco, resolvem, decretam que aquele monte onde está o templo não pertence e nunca pertenceu aos judeus. Aí o Benjamin Netanyahu disse assim, obviamente, eles nunca leram a Bíblia. Eles sabem, queridos, eles conhecem a verdade. Mas, nesse momento, deixa eu te dizer algo. Nesse momento, começa o primeiro ponto que vai acirrar, intensificar o confronto entre palestinos e judeus. Porque o Muro das Lamentações foi dado pela ONU aos palestinos como jurisdição palestina. O projeto é claro, nós sabemos, e eles merecem sim. Os palestinos têm promessa de Deus em Ismael. Estamos aqui fomentando briga não, nós estamos aqui mostrando o que a ONU quer fazer. Quantos estão entendendo? Eles estão dizendo que nem o templo, nem a região do Muro das Lamentações, claro, ali perto, não pertence aos judeus. O projeto é reconhecer, e já devia ter isso há muito tempo, o Estado da Palestina já deveria ser livre há muito tempo, sem nenhum problema. Claro! Você defende, pastor? Claro! O Estado de Israel renasceu em 1948. Foi dado como um Estado jurídico de direito, uma bandeira, uma constituição, um sistema, uma forma de governo. E por que não os palestinos? A questão não é essa. A questão é que eles querem reconhecer o Estado independente palestino, tendo como capital Jerusalém Oriental. Jerusalém Oriental. Isso vai causar uma crise terrível. Pastor, 24 países aprovaram. Apenas Estados Unidos, Reino Unido, Lituânia, Estônia, Holanda e Alemanha votaram contra. Não. O templo é deles, o monte do templo é deles, a região do Muro das Lamentações é deles,
vamos manter a paz. Mas eles foram derrotados pelos 24. Houve uma abstenção grande. Votaram em branco um grande número de nações. Mas nesse momento, está terminando o mandato de um cidadão que tem o perfil do anticristo. Quantos o conhecem dos congressos? Está terminando o mandato, Hillary Clinton ou o Trump irão assumir, um dos dois. E ele, esse perfil, já se candidatou ao líder da Secretaria-Geral da ONU. Mas pastor, agora os Estados Unidos votaram a favor de Israel. Verdade. Mas assim que ele chefiar a ONU, ele vai ficar do lado do projeto da ONU, que é o de tirar de Israel esse momento. Então deixa eu lhe dizer algo. Preste atenção nesse momento. Quando, igreja, Jerusalém, deixa eu ler de novo, fique só aí, não é preciso você acompanhar. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Então Israel, a época, para que você entenda, Reino Sul, Judá, Jerusalém, Reino Norte, Samaria e circunvizinhanças. Perfeito. Mas o que vai acontecer? Irmãos, o mapa da paz, o mapa do caminho, o projeto que recentemente o Barack Obama foi lá com o finado Shimon Peres, e que fez lá com a autoridade palestina para que ele entre no templo. Nesse momento de confusão, nesse momento em que a ONU e a Unesco decretam resolução de que os judeus não têm direito a esses lugares. Preste bem atenção. É o momento, igreja, está terminando o mandato. É o momento, igreja, com essa crise mundial, com o Brasil solapado, com o mundo com a ameaça de terceira guerra mundial, que não haverá na forma que eles pensam. Apenas ouça o que eu vou ler em 2 Tessalonicenses, de 1 a 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Filho da perdição, queridos, já conhecemos o seu perfil. Pode morrer amanhã e outro se colocar no lugar dele. O filho da perdição, homem da iniquidade, vai no meio dessa apostasia, falta de fé, incredulidade, loucura, perdição. Lê em casa 2 Timóteo 3 e você vê as características terríveis. O anticristo se apresentará no meio dessa apostasia. E nós, diz a palavra, nos reuniremos com o Senhor. E nós nos reuniremos com o Senhor. Então repare algo que nós estamos ministrando aqui nessa noite. Esse momento é sobremodo oportuno para o surgimento do pacificador, do herói que vai salvar essa crise, do herói que vai chegar e dar ao mundo uma certeza, vai tirar o dinheiro de circulação, vai acabar com o poder monetário e vai implantar uma marca que vai mediar as relações comerciais. Ninguém comprará ou venderá sem tê-la.
Agora sim, eu quero que você entenda que nesse clima, nós estamos pertinho do momento. Os judeus esperam 2 anos para que o Messias dele se apresente. Israel festeja o 68º ano da restauração de Jerusalém, do renascimento do Estado judeu. E ele conta com o cativeiro babilônico de 70 anos, com essa cronologia de 70 anos, que é uma geração sociológica, que é uma geração humana, uma geração bíblica. 120 anos, o homem não passará dessa geração com vida. 120 anos, uma geração bíblica, 70, escatológica, sociológica, 70 anos. E os judeus estão apressados para reconstruir o templo, porque eles acham que o Messias que eles esperam entrará no templo e dará a eles liberdade plena em relação aos palestinos. A confusão é grave. 1 aos Tessalonicenses 4. É nesse clima, igreja. Está afunilando, está se intensificando. É nesse clima. 1 aos Tessalonicenses 4, de 16 a 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vão sitiar Jerusalém? Vão. As nações já estão propondo já. O Irã ameaça jogar um míssil, ameaça. A Síria quer destruir Israel, quer. Os países signatários de Gog e Magog, as confederações que nascem lá em Gênesis, e daqueles filhos os países, o Irã é a antiga Pérsia e assim por diante, vão se levantar contra Israel. E nesse momento, o Senhor subtrairá da terra um povo, e a terra sofrerá um abalo, a sua densidade demográfica, a sua população diminuirá. Haverá catástrofes aéreas, fluviais, terrestres, haverá um caos. E o mundo será decretado em estado de ingovernabilidade. O mundo será decretado em estado de calamidade pública. É nesse momento que se levanta e se revela e passa a governar o anticristo. Estamos com um número reduzido de pessoas. O grande plano da nova ordem mundial, Bilderberg, Rockefeller, Rothschild, as grandes nações, os grandes banqueiros internacionais que fomentam a nova ordem sempre há, e no decorrer de 13 gerações, que providenciam catástrofes, coisas terríveis, que quem não conhece fala em teoria da conspiração. Mas irmãos, olha o que eu vou lhe dizer. O anticristo vai se levantar. A igreja saberá quem é ele. Ele será revelado e nós subiremos. Israel aqui embaixo na confusão. Cerca, mata, prende. E os judeus lutando para segurarem o seu chão. Em Salmos 99 e meia dúzia, não é preciso que você abra. Em Salmos 99:6, diz assim: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Amados, ainda há uma classe, ainda há um sacerdócio real na terra, ainda há uma raça eleita na terra, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, coluna e baluarte da verdade, a quem o Senhor fala. E a Bíblia diz que ele não fará nada sem primeiro avisar aos seus profetas.
E é assim que Deus age. Eu estou lhe falando, muitas pessoas estão falando de Deus, estão falando que o Senhor está às portas. Olha como Deus é maravilhoso. A mesma data da figueira é relevante para a igreja. E nós sabemos, é a mesma data significativa para os judeus. E a Bíblia diz que quando ele vier, e sitiada estiver Jerusalém, ele virá conosco na vinda visível. E os judeus, clamando com espírito de súplica, clamarão aqueles a quem eles traspassaram. Porque Jesus disse a eles: vocês não mais me verão. Sobre vocês não ficará pedra sobre pedra, vocês serão dispersos pelo mundo. Não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem em nome de Jesus. Nós seremos os primeiros, nós os gentios, os pagãos, os idólatras, que nos convertemos, vamos voltar com o Senhor em glória. Israel vai dizer: bendito que vem em nome do Senhor. O Messias deles vem entre nuvens de anjos, nuvens de arcanjos, de querubins, de serafins, de criaturas aladas, de seres estranhos, e eles vão ter que se curvar diante do Senhor. Nessa noite, amados do Senhor, eu quero ir com você rapidinho. Não abra, apenas ouça. Confira em casa, internauta, telespectador, visitante. Lucas 8, de 7 a 8. Não fará Deus justiça aos seus servos escolhidos, que a Ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Igreja, ele não é demorado. Ele não se atrasa. Esse ditado, Deus tarda, mas não fala, é mentiroso. Falha, é mentiroso. Ditado é mundano. Esse ditado não existe no reino celestial. Ele é pontual. Não se demora, ele diz o Senhor, a fazer justiça aos seus servos que clamam por ele. Depressa, ele tem pressa, igreja. Tudo está no visual cronológico. Deus é tremendo, ele decência e ordem, é organizado. Depressa lhes fará justiça. Contudo, todavia, porém, quando ele vier, achará porventura fé na terra? Sabe o que Deus está falando? A apostasia será tamanha, a apostasia será tão intensa, que o anticristo vai se revelar, e até a igreja vai ser tomada de surpresa. Porque muitos não estão tendo essa leitura. Tem igrejas aí que se tornaram palco de comício, palco de política, e não mais da palavra de Deus. Queridos, o Senhor está voltando. E ele vem para uma geração que está falta de fé, está escassa de fé e que está em apostasia. Virgens nécias, que não têm percepção do que está acontecendo, que não têm leitura da sua história, que está simplesmente dormindo, sem óleo, sem azeite. Mas o Senhor tem levantado não só essa igreja, mas muitas igrejas que são dele, a se erguerem para esse último momento. É só você ouvir as notícias. Ah, pastor, mas já sei que os Estados Unidos, os outros que se abstiveram, estão conversando para mediar. Queridos, não interessa. O Senhor está voltando. O quadro profético, escatológico está montado. Estamos nos pés da estátua, nos dedos. Não há outro reino, a não ser aquele que vem da glória. A não ser as represas do céu que vão se abrir e vão estremecer os fundamentos da terra. Então repare, Deus não tarda. Voltemos rapidinho lá para Isaías 24. Isaías 24. Atenta bem, igreja, ouve bem. Isaías 24 de novo. De 21 a 23.
Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes, e os reis da terra na terra serão ajuntados como presos em masmorra, e encerrados no cárcere, e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará, o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos, haverá glória. Repare que enquanto esse anticristo do governo global, globalizado, que está aí às caras, se apresentar, seremos arrebatados. Israel, depois disso, dentro da grande tribulação, será sitiada, Jerusalém. E o Senhor voltará. E por que que o sol, a lua? Vamos para Mateus 24. Passagem conhecidíssima da amada igreja. Enquanto os judeus veem a reconstrução do templo como parte do cumprimento das escrituras do Velho Testamento e anunciam a vinda do seu Messias, vamos para Mateus 24. 29 a 30. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que tribulação? A grande tribulação. Depois da igreja subir em arrebatamento, a terra passará por grande tribulação. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Vinda visível, com a igreja, com nuvens de arcanjos, nuvens de querubins, serafins, criaturas aladas. Apocalipse diz que uma como um mar de vidro, a igreja. E esses anjos e essas hostes vão pegar os seus escolhidos em Israel, os mártires que ficaram na grande tribulação, os nossos parentes que ficarão. Deus me livre. Quem crê que será salvo tu e tua casa? Vamos ser salvos nós e nossa casa. Pelo amor, pela dor, eles vão, irmão, em nome de Jesus. Nesse momento o Senhor voltará. O sol que ilumina a lua não dará mais sua claridade, porquanto a lua então também não será iluminada, as estrelas cairão do firmamento, a terra não será tocada. Então lá vem o Senhor com poder e grande glória. Com poder e muita glória. Igreja do Senhor, Ele está voltando. Estamos aqui nessa noite, querendo a sua volta, querendo que esse anticristo apareça. Em Israel agora, suas lideranças, o seu primeiro-ministro, o seu presidente, que é figura de Estado, estão lá preocupados com os sacerdotes, que estão clamando pelo templo. E agora a luta, a ONU declara não, a Unesco não, e as nações que vão sitiar Jerusalém, não. Mas nós estamos aqui, sabendo que o Messias que eles esperam é também o nosso Messias. Eles estão equivocados, mas vão se converter num momento, numa hora, e não aceitarão a marca da besta. Não aceitarão. Romperão com o anticristo, no momento em que ele fizer a grande imagem virtual, falar e comunicar glória a alguém que não é Deus. Nessa noite, igreja, deixa eu te dizer alguma coisa. Nós estamos no meio de uma intensa apostasia. Nós estamos num momento crucial para a história da humanidade. Não tem mais o que acontecer. Os homens desmaiarão de terror pelas coisas que sobrevirão. Assassinaram um rapaz agora, isso é o de menos. Fora o que assassinam na saúde, que matam aí com a roubalheira, crianças morrendo nas filas. Isso é o de menos. Vou nem falar que muita gente vai se sentir mal. Igreja, deixa eu dizer para você nessa noite. O Senhor está voltando. E não é mais hora de nos
descolarmos do Senhor. Atentemos, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Erguemos a cabeça, irmão, porque para os judeus faltam 2 anos. Para nós, pode ser a qualquer momento. Por isso eu quero te dizer, o Rei Jesus está voltando. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo se derrame sobre o teu povo. Que possamos entrar em estado de adoração, em estado de comunhão, em estado de clamor. Ora, ao começar de ver a essas coisas, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Vós sabeis o tempo, aquele que ama a vinda do Senhor. O apóstolo Paulo diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Vamos dizer 3 vezes para abalar o inferno: Maranata, Maranata, Maranata. 1, 2, 3 e já. Maranata. 1, 2, 3. Amém. Valeu pelo ensaio. Dissemos uma vez, amém? Quem é o culpado? O pastor que atrapalhou vocês. Vamos para a segunda. 1, 2, 3 e já. Maranata. Agora para arrebentar o inferno. Maranata. Aplauda o Rei. Vamos louvar o Senhor.